O Antigo Testamento é um dos pilares mais fundamentais da fé cristã e judaica, mas muitas vezes é deixado de lado ou subestimado em comparação ao Novo Testamento. Entretanto, entender o Antigo Testamento é essencial para compreender não apenas a história do povo de Deus, mas também o significado profundo da mensagem de redenção trazida por Jesus Cristo. Neste vídeo, vamos explorar as razões pelas quais o Antigo Testamento é tão importante, mergulhando em seus ensinamentos, sua história e seu impacto na nossa fé e na sociedade como um todo. O Antigo Testamento não é apenas uma coleção de livros antigos. Ele é a base de tudo o que vem depois na narrativa bíblica. Composto por 39 livros, ele abrange gêneros literários como histórias, poesias, profecias e leis. Cada uma dessas partes contribui para uma compreensão mais profunda do caráter de Deus, de seu relacionamento com a humanidade e de seu plano eterno para a criação. Por exemplo, o Gênesis nos apresenta a criação do mundo e é o primeiro contato de Deus com a humanidade. Aqui, aprendemos sobre a soberania divina, a bondade de Deus e a tragédia do pecado, que distanciou o ser humano do Criador. Sem entender o início, não conseguimos compreender a necessidade da redenção apresentada no Novo Testamento. Outro ponto crucial é que o Antigo Testamento é repleto de promessas e profecias que apontam para Jesus Cristo. Os livros proféticos, como Isaías, Daniel e Miqueias, trazem mensagens que antecipam a vinda do Messias. Isaías, por exemplo, descreve o servo sofredor que carregaria os pecados do mundo, uma clara referência à missão de Jesus. Além disso, as alianças que Deus fez com figuras como Abraão, Moisés e Davi são a base do plano de salvação. Sem conhecer essas alianças, é impossível entender plenamente o significado do Novo Testamento, onde Jesus é apresentado como o cumprimento dessas promessas. As leis dadas a Moisés no Monte Sinai também desempenham um papel essencial. Elas não são apenas regras, mas uma revelação do caráter de Deus e de seu desejo por um povo santo. Embora muitas dessas leis tenham um caráter cerimonial ou civil específico para o contexto de Israel, os 10 mandamentos continuam sendo uma base moral universal. Além disso, essas leis mostram a necessidade de um Salvador, pois deixam claro que nenhum ser humano é capaz de cumpri-las perfeitamente. Aqui, vemos como o Antigo Testamento prepara o caminho para a graça revelada em Cristo. Outro aspecto importante é como o Antigo Testamento nos ensina, por meio de histórias reais, de pessoas que viveram sua fé em situações desafiadoras. Pense em personagens como José, que manteve sua fé mesmo sendo vendido como escravo, ou Davi, que enfrentou gigantes, tanto literalmente quanto figurativamente, confiando em Deus. Essas histórias não são apenas exemplos de coragem e perseverança, mas também ilustrações do cuidado e da fidelidade de Deus ao longo das gerações. Elas mostram que Deus é constante e que sua presença nunca abandona aqueles que confiam nele. Além de seu valor espiritual, o Antigo Testamento também é uma fonte rica de conhecimentos históricos e culturais. Ele registra a formação de Israel como nação, suas lutas, triunfos e fracassos. Esse contexto histórico é essencial para entender não apenas a Bíblia, mas também a influência que ela teve na civilização ocidental. Muitos princípios legais e éticos que usamos até hoje têm suas raízes nas escrituras hebraicas. Por fim, o Antigo Testamento é uma prova do amor e da paciência de Deus. Mesmo quando o povo de Israel se afastava, adorando ídolos ou quebrando suas alianças, Deus sempre buscava reconciliá-los. Essa relação conturbada entre Deus e seu povo é uma reflexão do relacionamento de Deus com toda a humanidade. Ela nos mostra que, mesmo em nossos momentos de fraqueza e desobediência, Deus é fiel e está sempre pronto para nos perdoar e nos receber de volta. Em resumo,
O Antigo Testamento é muito mais do que um conjunto de livros antigos. Ele é a base da fé cristã, uma fonte inesgotável de lições morais, espirituais e históricas, e um testemunho do plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Entender e valorizar o Antigo Testamento é essencial para qualquer pessoa que deseja aprofundar sua relação com Deus e compreender plenamente o significado da mensagem bíblica.